Eu estou recebendo aqui no estúdio do Jornal do Piauí, Maria Paula Sampaio. Boa tarde. Boa tarde, Tiago. Já estava aqui comentando com o Elivaldo que hoje o dia parecia que ia ser frio, mas foi quente. Aqueceu. Temos informações. Você vai ter tudo aqui dentro do tempo real. E direto do litoral, retornando para a capital piauiense, Elivaldo Barbosa. Olá, Tiago. Boa tarde. Paula. Exatamente. Amanhã foi movimentada, já no finalzinho da manhã, nós registramos na Câmara Municipal uma audiência pública que tratou exatamente da modificação da lei que trata do silêncio, da lei dos decibéis. Uma audiência pública, não é, Paula? Bastante movimentada. A Paula ouviu os principais atores envolvidos nessa polêmica, como também a reunião da Comissão do Orçamento, comandada pelo vereador, o vereador Alain Brandão. Prometeu para a próxima quarta-feira, dia 20, a votação em plenário, já com tudo bem redondinho, acordado. E, Paula, você lembra que você fez uma entrevista agora pela manhã com o doutor Pessoa, falando sobre a alternativa partidária, né? Pois é, Elivaldo, ele reagiu a essa questão da possível federação entre... Possível não, né? Já quase certa federação entre União Brasil, Progressistas e o Republicanos, que é o partido dele, e disse que se o plano A, que sempre foi o Republicanos, não der certo, ele já está de olho em um plano B, Tiago. Olha, Paulo, eu ia só complementar, Tiago, que daqui a pouco vamos tratar desse assunto. Eu fui procurar e encontrei um dos planos considerado B, o B ou C, que é o PL. E olha, eu não sei se o doutor Pessoa vai gostar do que disse Leonardo Eulalio, não. Eita. Olha só, vamos aguardar para ver. Deixa eu inserir aqui nessa conversa a Sávia Barreto, direto de Brasília. Muito boa tarde, Sávia. Boa tarde, Tiago, Elivaldo, Paula, nossa audiência. Bom estar com vocês nessa sexta-feira. Trouxeram o calor do Piauí para Brasília, né? Acho que foi isso. Bom, começar, Sávia, falando da declaração do presidente Lula na Conferência da Juventude acerca da aprovação do nome de Flávio Dino para o STF. Sávia, não nos escutou? Tá escutando, Sávia? Eu escutei, eu acho que era o vídeo, né, que ia entrar agora. Você comentasse, né, houve uma declaração, ele falou de um ministro comunista, ele usou essa expressão, né, admitido aí no STF. Exatamente, presidente Lula, essa fala dele ontem nesse evento da Conferência da Juventude repercutiu muito aqui em Brasília hoje, Tiago, porque terminou sendo visto ali como uma provocação do presidente aos bolsonaristas, aos políticos de direita, que durante a sabatina de Flávio Dino aqui na CCJ do Senado Federal, falaram que um dos motivos pelos quais ele não deveria ser indicado é que era uma indicação política, ideológica, que ele era um comunista, né? A gente sabe que o comunismo ele não existe mais no mundo, acabou com a queda do Muro de Berlim, mas existe essa crítica que foi feita e o presidente Lula falou ali num tom mais de brincadeira. Agora a gente já sabe pelo menos um ponto, né, que a posse do Flávio Dino vai ficar para o dia 22 de fevereiro por conta do recesso do judiciário. Isso ontem o próprio Flávio Dino confirmou essa data de posse. Ele vai fazer a transição no Ministério da Justiça e Segurança Pública e depois ele fica no Senado. Por quê? Porque se ele continuasse à frente do Ministério até o dia 22 de fevereiro, poderia ter alguma decisão ali controversa, que fosse questionada por políticos que se opõem à indicação dele. Então, para evitar esse tipo de conflito, ele faz a transição no Ministério e depois vem para o Senado. Vamos ouvir aí a fala de Lula. Vocês não sabem como eu estou feliz hoje. Pela primeira vez na história deste país, nós conseguimos colocar na Suprema Corte desse país um ministro comunista, um companheiro da qualidade do Flávio Dino. Sabe, você falou da transição e eu queria saber de você se já há nomes especulados para ocupar a vaga de Flávio Dino no Ministério da Justiça. Há muitos nomes e muitas incertezas também. A gente viu o histórico do presidente Lula, Tiago, de demorar para fazer as indicações, inclusive a indicação de Flávio Dino para o Supremo Tribunal Federal. E nesse intervalo de tempo, termina que muitos nomes ficam, de certa forma, na chuva, né, sendo expostos. A gente tem o nome do ex-ministro do STF, Ricardo Lewandowski, a gente tem o nome de Gleisi Hoffmann, que é a presidente nacional do PT, e tem o nome também do Ricardo Capelli, que é o sub, né, no Ministério
da Justiça. São algumas opções. Agora, ontem, o líder do governo no Senado, o senador Jacques Wagner, ele disse que pode ter certeza de uma coisa, não vai ser o Lewandowski e não vai ser a Gleisi. Então, ele já tirou esses dois nomes, essas duas opções. Fica, de certa forma, aí realmente um vácuo sobre essas possibilidades. Tem também o nome da ministra do Planejamento, é uma das possibilidades que o presidente Lula tem, inclusive podendo indicar uma mulher, já que ele não indicou uma mulher para o Supremo, mas nenhum sinal público do presidente Lula. Agora ele vai ter aí uns 15 a 20 dias para fazer essa indicação. Bom, no Congresso, cada dia uma batalha. O governo prosperou com a indicação de Flávio Dino, mas ontem, na votação dos vetos, pode-se falar de uma derrota do governo, Sávia? Foi uma derrota, mesmo que alguns tenham minimizado, Tiago, afirmando que, olha, essa derrota já estava precificada, o governo já sabia que iria ter que perder, ceder em alguns vetos, em algumas questões, que aqui no Congresso existe um posicionamento contrário, diferente daquilo que o governo defende, como a questão do marco temporal de demarcação das terras indígenas e como a questão da desoneração da folha de pagamento para 17 setores até 2017. Eram pontos que o Senado e a Câmara já tinham definido contra o governo justamente vetou, o presidente Lula vetou, esses vetos precisavam ser apreciados ontem e caíram, já era o previsto. Agora, o que é que vai acontecer daqui para frente? O próprio ministro da Fazenda, Fernando Haddad, já falou publicamente que deve judicializar, porque considera essa questão da folha de pagamento inconstitucional, porque só alguns setores teriam acesso a esse benefício e outros não. Então, esse é o argumento. Mas, na verdade, o governo precisa aumentar a arrecadação, né? Esse é o grande ponto. E aí a gente vai ver uma batalha jurídica e, de certa forma, um acréscimo desse mal-estar que já existe entre o Congresso Nacional e o Supremo Tribunal Federal. Vamos ouvir, então, uma avaliação do deputado federal piauiense Merlong Solano acerca da votação. Mas nessa caminhada, algumas derrotas, como é o caso da questão da desoneração da folha de pagamento, que o presidente Lula teve o seu veto correto derrubado por uma maioria de deputados que entendem que a manutenção de alguns privilégios é um caminho correto. E neste caso, há um custo de 25 bilhões de reais no ano de 2024. Dinheiro que vai fazer falta na questão do ajuste fiscal, na questão das metas do novo marco fiscal. Eu, da minha parte, votei a favor da manutenção do veto, porque entendo que a única forma de baixar tributos é baixar para todo mundo, porque aí mantém a isonomia da competição econômica. Então nós estamos agora numa realidade em que 17 setores da economia têm o privilégio de pagar pouco em relação à folha de pagamento, enquanto os demais pagam o ônus inteiro. Esse ônus se distribuirá por toda a sociedade através do novo marco fiscal, porque o governo será obrigado a contingenciar algum tipo de despesa para atingir as metas fiscais. Bom, pela fala do deputado, fica colocado também que isso deve atrapalhar alguns, ou pelo menos afetar investimentos, Elivaldo. Pois é, a desoneração que existe já há algum tempo e termina agora no final do ano, no dia 31 de dezembro, por isso o Congresso se antecipou e, através de um projeto de lei, aprovou a prorrogação até 2027, foi vetado pelo presidente Lula, e ontem o veto foi derrubado na sessão do Congresso Nacional. Prevê exatamente isso, era para amenizar os efeitos da crise econômica em 17 setores, que são setores essenciais, setores importantes na economia, por dois aspectos: pela importância em si do que representam na geração de divisas, oportunidades e renda para o país, como também da capacidade de empregabilidade, ou seja, são setores que empregam bastante, como, por exemplo, a construção civil. E essa maneira de você reduzir o custo da folha de pessoal era exatamente para garantir os empregos e, ao mesmo tempo, a pujança econômica desses segmentos. Essa era a finalidade. Como não houve alterações profundas na economia para restabelecer um ambiente de segurança e de crescimento, o Congresso decidiu prorrogar a desoneração da folha desses segmentos para garantir a estabilidade de empregos e, consequentemente, das próprias empresas atuando no processo econômico. Agora, o problema maior, o ministro Fernando Haddad, Tiago, ele contestou, aprovou o veto e disse que ia ter uma saída. E essa saída, nada até agora. Não foi apresentada nenhuma saída. Então, o Congresso não ia dizer amém a uma medida que ele defendeu
sempre defendeu, que era de desonerar. Então foi mais do que correta a postura do Congresso Nacional. Coerente, né? Totalmente coerente, de derrubar o veto do presidente Lula, porque vetou sem dar nenhuma solução para o impasse.